Oi! Hoje eu vim falar sobre o TDAH na infância, sobre as coisas que aconteceram comigo na infância. Vamos ver se alguém vai se identificar com alguma coisa, tá bom? Gente, antes de começar o vídeo, depois da vinheta, eu esqueci de falar uma coisa que, cara, eu vou esquecer sempre. Vocês vão ter que me lembrar. Na verdade, eu vou escrever aqui, vou anotar em algum lugar. Se inscreva no canal, deixe o seu like. E, enfim, é isso. Porque eu gravei, fiz tudo e não falei isso. Então, eu vou botar isso daqui, esse pedacinho aqui, logo depois da vinheta. Aí depois vai vir um vídeo. Pode ser que fique meio estranho, mas tá indo. Vai melhorar com o tempo, tá? Finge que agora eu passei pro outro. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Marina. Resolvi criar esse canal para falar sobre os transtornos que eu tive, transtornos psiquiátricos, né? Falar sobre saúde mental. E cada dia, cada vídeo a gente vai falar sobre alguma coisa que aconteceu comigo. E aí vocês falam coisas que aconteceram com você, se vocês se identificam com alguma coisa ou não. Hoje eu vou falar de como que era a minha infância. Em relação à escola, era muito complicado. Eu tinha muita dificuldade. A minha mãe lutou comigo. Ela diz que ela lutou até a 4ª série comigo. O ensino fundamental ela conseguiu. Depois do ensino médio, ela botou para explicadora. Mas assim, era muito difícil para mim, para eu pegar. Eu repeti a 1ª série e eu repeti a 4ª série. Então você imagina, eu numa 4ª série, já 2 anos atrasada, sei lá quantos anos eu tinha, vou chutar, não lembro quantos anos eu tinha na 4ª série, mas se eu tinha 9, as meninas tinham 7 anos, os meninos tinham 7 anos. Então eu era mais velha, isso era meio maluco. Mas como eu sempre me dei bem com todo mundo, em relação a isso não era tão ruim, mas óbvio que a gente se sente um pouco frustrada, né? Você fala, caraca, eu sou a mais velha da turma. Eu fiz exames, minha mãe me levou para fazer exames, fiz eletro. No eletro deu que eu tinha um problema de concentração. E aí hoje eu me pergunto por que a gente não trabalhou isso? Por que a gente não trabalhou a concentração? Por que eu não fiz algum... não digo nem um medicamento, ou talvez começasse a ter tomado um medicamento, ou a gente fizesse alguma coisa alternativa que eu pudesse aprender a me concentrar mais para que eu conseguisse levar isso para a vida, porque isso me influencia muito hoje em dia. Eu realmente tenho muito problema de concentração. Sempre fui muito agitada na hora de estudar. Eu toda hora assim, eu sentava e falava assim, eu quero água, eu quero suco, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que. Eu não conseguia ficar parada, eu sempre queria alguma coisa. E isso foi muito complicado. Você imagina para minha mãe, tá ali do meu lado. Era realmente, de fato, muito difícil. Como criança, assim, com os amigos, eu sempre tive muito amigo, eu sempre brinquei muito, eu me divertia horrores, assim, eu não tive problemas de relacionamento, eu tive problema, assim, o déficit de atenção, ele traz alguns transtornos juntos, né, e um dos transtornos é transtorno de conduta, é quando você é meio, assim, digamos, rebelde, quando você não obedece, você responde a pessoa, você não quer fazer o que aquela pessoa quer que você faça, né? Então, assim, minha mãe também, além disso, minha mãe ainda sofreu com isso. Ela disse que uma vez eu voltando de ônibus de São Gonçalo para Niterói, porque eu sou de Niterói, que eu já saí correndo, já entrei, já parei na janela e eu queria voltar com os pés fora da janela. E que ela lutou para eu conseguir botar o pé para dentro, sabe? Tipo assim, maluquice isso. E que eu brincava muito. Eu descia com cantil, aqueles cantis
tipo de exército mesmo, verde, verde, exército, cheio de água, porque nem subi para casa, eu morava em prédio, nem subi em casa, eu queria subir para tomar água. Então, assim, foi uma infância muito boa em relação a brincar, me divertir, os meus amigos, eu tenho amigos até hoje de infância, mas no estudo foi muito difícil, foi muito frustrante. Essa parte da leitura, gente, de ter que ler na frente das pessoas, nossa, eu me sentia. Você sabe que você saber ler, tentar ler e você não conseguir, todo mundo olhar para sua cara e você falar assim, meu Deus do céu. Eu contava aquelas pessoas assim, ó, cada um vai ler um parágrafo. Aí eu contava, vai chegar no parágrafo 10 aqui. Eu olhava o parágrafo 10. Aí eu li, relia, chegava na hora de ler, cara, era um desastre. Transtorno de conduta. Era assim, tipo, era muito ruim mesmo. Hoje em dia eu fico pensando assim, gente, aquela pessoa que estudou comigo, será que ela lembra que eu li assim? Será que ela acha assim, a Marina, aquela pessoa que é burra? E isso foi muito ruim pra mim, assim, pra eu tirar da minha cabeça que eu não sou burra e que, na verdade, eu tinha um problema de aprendizado, quando você lê uma, duas vezes, você consegue pegar aquele tema. Eu preciso ler, tipo, 5, 6 vezes para conseguir pegar. Então, assim, e aí, como eu era muito agitado, como eu não tinha foco, parar para ler 5 vezes, você imagina a maluquice que não era. Mas, assim, conseguimos levar. Hoje eu sofro muito as consequências em relação a isso, mas isso a gente vai falar, enfim, em outros vídeos. Mas para quem é mãe ou para quem está passando por isso, ou um adolescente que esteja passando por isso, preste atenção nesses detalhes, sabe? Procura ajuda, fala. A gente tem que falar, porque falando a gente consegue a ajuda. Então, isso foi um pouco da minha infância. Se eu lembrar de mais coisas, eu vou trazer a minha mãe aqui para contar alguns casos para vocês. Pode ter certeza, vou trazer a minha mãe aqui, vocês vão adorar, ela é ótima, muito engraçada. E aí ela vai falar o que realmente aconteceu comigo. Mas, no mais, é mais ou menos isso. Tá bom? A gente se vê num próximo vídeo. Um beijo grande para vocês.